bem-vindos ao podcast da PAESP, realizado com o apoio da Mútua São Paulo. Hoje nós vamos explorar como o geoprocessamento e a ciência de dados geográficos, aliados à inteligência artificial, estão transformando diversas áreas profissionais. E é uma honra contar com o professor Salles Carvalho aqui conosco hoje como entrevistador. Ele é mestre em engenharia civil e com mais de 25 anos de experiência em regularização fundiária. Ele é uma referência no setor. Além do presidente da APAESP, claro, Associação Profissional dos Engenheiros Agrimensores no estado de São Paulo. E estamos aqui com o nosso convidado especial hoje, Anderson Medeiros. Ele é o fundador da ClickGeo, referência em geoprocessamento. Tecnólogo em geoprocessamento, com pós-graduação em ciência de dados, especialista em linguagem de programação para aplicações geoespaciais e é reconhecido por capacitar profissionais em geotecnologias e inteligência artificial. Vamos começar, professor Salles, Anderson Medeiros, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Esse é o primeiro episódio, então alguns imprevistos podem acontecer pelo caminho, mas estamos aqui para seguir e dar a informação que vocês precisam. Olá, boa tarde a todos, boa tarde aos nossos ouvintes que nos acompanham no nosso canal do nosso podcast da PAESP. Inicialmente, queria cumprimentar o professor Anderson Medeiros, e agradecer a ele pela oportunidade de estar aqui hoje com a gente, falando um pouco da sua experiência, dos seus movimentos, para que a gente possa socializar essas informações. Boa tarde, Anderson, tudo bem? Olá, pessoal, um prazer estar aqui com vocês. Vai ser uma honra poder contribuir, colaborar, compartilhando um pouco da nossa experiência nessa área. Ô Anderson, nós temos aqui várias perguntas, até de interesse do público, e uma delas é como começou o seu interesse por geoprocessamento e ciência de dados? Foi algo que surgiu assim durante seus estudos ou depois da experiência prática profissional? No caso, a minha jornada nesse universo das geotecnologias começou bem cedo na minha vida acadêmica, porque quando eu terminei o ensino médio, logo em seguida eu prestei vestibular para o curso de graduação em geoprocessamento, onde eu sou paraibano, eu sou de João Pessoa, na capital da Paraíba, e lá já se oferece desde 2002 um curso superior na área de geoprocessamento. Então eu ingressei, inclusive eu entrei no curso na semana que eu ia fazer 17 anos de idade. Então desde cedo eu já ingressei nesse universo. E lá eu me encantei muito por essa área, por ver o grande leque de aplicações, de possibilidades de uso das mais diversas áreas. Tanto para aplicações ambientais, para a área urbana, inclusive, assim, caso algum dos nossos ouvintes ainda não entenda bem o que é geoprocessamento, vale a pena resumir aqui um pouco. Tem uma frase na nossa literatura de geotecnologias que nos ajuda a entender o que é e para que serve o geoprocessamento. Ela diz assim que se onde é importante para seu negócio, então geoprocessamento é a sua ferramenta de trabalho. Ou em outras palavras, se onde algo está localizado é relevante, é significativo para o seu trabalho, para a sua área de atuação, você vai poder usar geoprocessamento. Então é só pensar, será que com o que eu trabalho, onde algo está localizado é significativo? Por exemplo, se a pessoa trabalha na área de engenharia civil, onde estão ali localizadas as áreas com maior altimetria, menor altimetria, a declividade de forma mais acentuada, isso é relevante para saber o processo de construção. Também na área de meio ambiente, você saber a localização de determinada espécie animal ou vegetal, dos recursos naturais, saber onde está localizada, onde deve ser implantada ali a área de preservação permanente, reservas legais e assim por diante. Tudo isso, a componente espacial é relevante. Então vai se poder utilizar o geoprocessamento. Então quando eu vi esse grande leque de possibilidades, eu me encantei por essa área, que eu ingressei muito jovem, como eu falei, e daí então vim me aprofundando cada vez mais nesse universo. Você fundou a ClickGeo, que se tornou uma referência no setor. Quais foram os maiores desafios que enfrentou ao empreender nesta área? Até porque hoje você empreender no país é um pouco difícil, mas eu queria ouvir a sua opinião sobre a sua empresa. Como é que você teve alguma dificuldade? Como é que deu essa fundação? É legal saber, falar um pouco sobre isso pelo seguinte, que em geral nós não crescemos com o sonho de empreender. É difícil você ver uma criança que diga assim, quando eu crescer eu quero abrir uma empresa. A gente não escuta isso, né? Nós escutamos as pessoas falarem que querem ser médicos, advogados, engenheiros, mas não para essa área de empreender. E eu também não fui criado pensando em ter uma empresa um dia. Mas o que aconteceu? Quando eu estava com 20 anos de idade, já nos últimos períodos da graduação,
eu tive ali a oportunidade de estudar uma disciplina que era de disponibilização de dados geográficos na internet. E lá eu aprendi um pouco de como é que você podia criar um site para divulgar conteúdo de qualquer tipo que fosse. E conciliado a isso, aconteceu que a minha sócia, atualmente minha sócia, que na época era minha amiga simplesmente, e hoje em dia também por coincidência minha esposa, ela me pediu ajuda para um trabalho da faculdade. Ela também estudava geoprocessamento, ela é graduada em geoprocessamento também, a Julie. E o que aconteceu? Ela me pediu ajuda lá numa disciplina e para resolver o problema dela, eu criei um tutorial. Um tutorial sobre como usar aquela ferramenta, um software chamado Cosmo. E ela, quando viu o conteúdo, ela, olha, ficou tão bom, tu devia criar um site para divulgar materiais assim. E aquela ideia me chamou a atenção. Então eu juntei a sugestão que ela deu, essa visão, com o que eu tinha aprendido sobre disponibilização de dados na internet, e eu criei o nosso site, a ClickGel. A data da criação foi 30 de janeiro de 2008. 2008, eu tinha ali, foi o ano que eu fiz 20 anos de idade. Então, a partir disso, qual era a minha ideia? Que aquele site, ele seria o meu portfólio pessoal. Tudo que eu colocasse de conteúdo naquele site, as empresas iriam ver e iam pensar assim, olha, o Anderson, ele sabe isso tudo. Então ele tem como agregar. E eu imaginava, ainda não com a visão empreendedora, de que aquilo aí seria uma empresa, mas seria o portfólio para eu ser contratado para ser um colaborador na equipe de alguma instituição. E o que aconteceu? Com o passar do tempo, quase que de imediato, na verdade, naquele período ali de 2008 ainda, eu comecei a receber muitas mensagens para as pessoas querendo saber como resolver problemas usando o geoprocessamento. Eu tirava aquelas dúvidas deles inicialmente de forma gratuita. Até que chegou ao ponto, no ano seguinte, no começo de 2009, isso aqui, uns 15 anos atrás, chegou um momento em que eu recebi uma proposta para ministrar treinamento. Eu era na cidade de Cuiabá, no Mato Grosso. Até ali eu era um jovem sem experiência, né, de viagem, nunca tinha nem entrado num avião até aí então. Mas aí, como eu aprendi com o meu sogro, que é a profundidade da água que ensina a pessoa a nadar. Então eu vi que era oportunidade para, eu tenho que aproveitar essa oportunidade e poder realmente enveredar nesse caminho. E aí eu fui dar o treinamento, foi um sucesso, o pessoal gostou muito. Prestei serviço para aquela instituição por cerca de um ano, para aquela empresa. E de lá para cá foram aparecendo outras empresas também nos meses seguintes para ministrar treinamento. E aí eu vi que era uma oportunidade de sair da caixa, de pensar fora da caixa e não depender apenas de ser um funcionário de alguma empresa. Não há nada de errado em ser, né, funcionário, obviamente, mas a ideia é que eu poderia ir mais além. Então, desde então, eu procurei ir crescendo a ClickGel de forma ponderada, no sentido de que saber onde estou pisando, né? Saber, como você falou, empreender no Brasil não é fácil. Nós não aprendemos isso na faculdade, nós não aprendemos isso nas escolas, mas havia ali a oportunidade que tinha de ser aproveitada. E nós fomos aprendendo errando e acertando, muitas vezes, mas sempre procurando se capacitar nisso. Hoje, eu invisto todos os anos milhares de reais para poder entender melhor como a nossa empresa pode crescer, como é que eu posso melhorar em algum ponto que talvez poderia impedir o crescimento, como é que nós podemos avançar e vencer algum desafio que exista nesse sentido. Outra pergunta aqui, Anderson, até para a gente continuar aqui nosso bate-papo. Tem alguma referência que você considera uma inspiração ou um marco em sua jornada profissional? Olha, existem muitos profissionais da área de geotecnologias que, com o passar dos anos, eu admirei e admiro, né, fortemente. Um nome que vale a pena destacar aqui, eu gosto muito do trabalho do Dr. Gilberto Câmara. Ele, por muitos anos, foi presidente do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Inclusive, ele estava no evento que eu estava agora há pouco no Pará, o Fosforgis, e lá ele trouxe uma contribuição justamente destacando algo que para mim é muito importante, são as bases do geoprocessamento. Os profissionais que querem trabalhar nessa área, às vezes eles querem começar pelo telhado em vez de começar do alicerce. E lá nessa apresentação que ele fez, inclusive agora nesse final de semana, era justamente falando sobre isso, sobre a importância do profissional consolidar as bases técnicas. Então, toda essa visão dele, inclusive ele é autor de vários livros clássicos na nossa área, então eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho do Dr. Gilberto. Perfeito. Vamos falar agora um pouco sobre linguagem de programação e aplicação geoespaciais, né? Até porque a gente ouve muito questionamento, né, no dia a dia, mas eu não sou um expert nesse tema que você conhece muito bem, né? Então, Anderson, para quem está começando a aprender programação, é algo que parece complicado. Por onde você acha que alguém deve começar, especialmente se estiver interessado em aplicações geoespaciais? Bora lá. Eu sempre defendo que tudo que nós queremos aprender se torna mais fácil quando nós entendemos o motivo de aprender aquilo.
Quando a gente vai aprender algo, estudar algo que a gente não sabe para que serve, vira um bicho de 7 cabeças, algo muito complexo, a gente fica meio travado na hora de estudar aquele assunto. Então, o que é que eu recomendo? Primeiro, entender por que você precisa aprender linguagem de programação. Vou citar aqui alguns pontos sobre isso. Primeiro, estima-se que apenas 0,5% da população mundial tem essa habilidade de saber programar em alguma linguagem de programação. E isso já é uma grande oportunidade para os profissionais. Isso independente se é para a área de geotecnologias ou para outra área, existe uma carência de profissionais com essa habilidade. Apenas 0,5% da humanidade tem essa habilidade, então é muito pouco. E se tem poucos profissionais qualificados, os profissionais que têm essa habilidade vão ser melhor remunerados. Quando o assunto é mais diretamente falando da área de geoinformação, de geoprocessamento, quando você trabalha com linguagem de programação, isso lhe potencializa muito como profissional. Primeiro, porque você tem facilidade de automatizar tarefas. Então, trabalhos que você levaria horas, dias, talvez até algumas semanas para fazer, você consegue criar uma rotina automatizada que consegue fazer aquele trabalho de forma muito mais eficiente. Além disso, você pode trabalhar com um volume muito maior de dados. Nós trabalhamos hoje muito com o conceito de Big Data. Nós trabalhamos todos os dias com inúmeros gigabytes, terabytes de dados. Inclusive, eu vi uma pesquisa recente que diz que estima-se que a humanidade, todo dia, a humanidade gera 2,5 quintilhões de dados, todos os dias. Então, para trabalhar com esses dados, só usar um software desktop não é o suficiente. Você precisa usar um trabalho mais inteligente, mais eficiente. E aí entra a linguagem de programação. Então, assim, resumindo, você tem a possibilidade de ser um trabalho mais eficiente, você potencializa as análises que você pode fazer, o volume de dados que você consegue trabalhar no menor tempo, e é uma coisa mais eficiente no sentido de que diminui a chance de erro. No trabalho operacional, braçal, que o profissional teria que fazer no olho de forma repetitiva, você consegue fazer de forma automatizada. Outra pergunta. Na prática, que linguagem de programação você mais utiliza no seu dia a dia, que você está hoje, vamos dizer, atuando, né, na sua área? Qual tipo de linguagem você usa mais? Olha, sem dúvida alguma, a linguagem de programação, que ela é a linguagem do momento no mercado, é a linguagem Python. Ela tem aí uma grande abrangência, inclusive tem sido tornado comum cada vez mais nós vermos as pessoas pedirem diferencial de programação em Python até em estágios. A gente tem visto isso. Mas ela não é a única. Até eu tenho conversado muito com uma parceira nossa, que ela é professora da Universidade da Nova Zelândia, ela sempre comenta que quando chega a hora de entrevistar um profissional para uma boa vaga de trabalho, eles não perguntam em qual linguagem você sabe programar, mas sim em quantas você sabe programar, porque não basta apenas uma. Então hoje nós percebemos que se fosse numerar assim, o top 3 das mais procuradas pelo mercado é a Python, campeã, com certeza o Python é o campeão, mas também a linguagem R, muito utilizada para análise estatística e também para uma série de automações também, mas também vale a pena destacar o JavaScript. O JavaScript ele é muito utilizado para quê? Na nossa área existem ferramentas e tecnologias para trabalhar com dados processando em nuvem. Então, às vezes você pega uma imagem de satélite, só uma imagem às vezes tem ali 25 gigabytes. Não é todo computador, desktop ou notebook que tem condição de fazer um processamento eficiente numa imagem com esse volume, com esse tamanho. Então você pode fazer processamento em nuvem, usando, por exemplo, ferramentas como o Google Earth Engine. E aí isso você pode utilizar tanto a linguagem Python, mas em especial ele usa o JavaScript para processar essas imagens. Então quando o profissional domina essas linguagens, ele vai ter muito mais facilidade de adentrar no mercado de trabalho. Anderson, a Python se popularizou assim um pouco por causa da inteligência artificial, ChatGPT, essas coisas todas, né? E aí, você falando sobre linguagem de programação, você falou também que no começo você criou um site, meio que um portfólio ali para mostrar o seu trabalho. Veio daí essa paixão por programação? Na verdade, no começo até eu tinha uma ideia errada sobre programação. Eu achava de início que eu não teria necessidade de aprender. E por algum tempo até procrastinei aprender isso. Só que aí eu fui percebendo que realmente era uma demanda do mercado. Era algo que se eu não fosse atrás de querer aprender minimamente, eu ficaria para trás, eu ficaria defasado. É o que eu chamo de profissional jurássico. É aquele que quer fazer as coisas de uma maneira que só leva à extinção profissional. Então eu procurei aprender sobre isso. Quando eu criei o meu site lá atrás, em 2008, eu não usei linguagem de programação para montar. Existem ferramentas que elas facilitam muito isso. Hoje, o que você mencionou da inteligência artificial é algo que leva esse processo de aprendizado a um novo patamar. Por quê? Ele facilita muito o aprendizado. A inteligência artificial ela facilita que você reduza a curva de aprendizado.
tanto do uso de ferramentas de geoprocessamento, de ciência de dados geográficos, mas também para a parte de programação. Porque você pode, por exemplo, quando você está gerando um código, pedir para o ChatGPT refinar um código e explicar para você determinado erro que aconteceu, né? Sempre lembrando que o ChatGPT é apenas uma das muitas ferramentas que existem nesse sentido da inteligência artificial. Anderson, qual o impacto da programação no aumento da produtividade ou na redução de custo em projetos que envolvem dados geográficos? Claro que a gente tem que ter uma empresa, nós temos que ter essa questão econômica, né? Até para que a empresa possa oferir algum tipo de lucro, até para remunerar seus funcionários e pagar seus impostos, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Perfeito. Como eu tinha falado anteriormente, quando nós usamos linguagem de programação como Python, outras linguagens, você tem a possibilidade de fazer automações de processos. Então, quando você faz isso, você otimiza, porque aumenta a produtividade. O profissional ele vai conseguir fazer mais atividades, gerar mais produtos, mais resultados, num intervalo de tempo menor. Então, diante disso, você vai poder resolver mais problemas, você vai poder gerar mais soluções. E isso, consequentemente, vai afetar positivamente a economia, as finanças da empresa. Ok. Nós falamos agora aí há pouco sobre inteligência artificial, né? Até você fez um comentário, mas eu queria perguntar para você, você pode explicar de forma simples como a inteligência artificial pode ajudar no trabalho com mapas ou imagens de satélite? Com certeza. Nesse caso, vale a pena explicar o que é inteligência artificial, que às vezes as pessoas confundem, né? Porque o que acontece? Eu falei agora há pouco aqui sobre automações, que a linguagem de programação permite nós fazermos. Só que automação não é sinônimo de inteligência artificial. A inteligência artificial permite que você crie automações, mas nem toda automação é inteligência artificial. Existe essa questão que precisa ser bem destacada, né? Agora, como é que ela pode colaborar? A inteligência artificial, ela permite que você também ganhe produtividade, porque ela trabalha com grande volume de dados. Vou dar um exemplo de tecnologias que facilitam o trabalho na área de produção de mapas. Hoje você pode, usando tecnologias até simples, como o próprio ChatGPT, eu digo simples porque ela não é específica para a área de geotecnologias. Você pode pedir para ele gerar um script Python ou em qualquer outra linguagem que você queira, que tem um objetivo específico e que você possa fazer aquele trabalho, que seria mecânico usando um software, de forma automatizada em segundos. Vou dar um exemplo aqui concreto. Vamos imaginar que você tenha que fazer como demanda a geração de mapas mostrando a renda per capita de todos os municípios do Brasil. Você tem esses dados a nível do Brasil, ali você tem a camada a nível de Brasil, e que você tem informação para cada uma das cidades. Você pode pedir para gerar um código Python que vai pegar aquele mapa do Brasil dividido por municípios, a nível lá do site do IBGE que disponibiliza, e você pede para ele separar em cada município um arquivo separado, dizer qual vai ser o formato do arquivo, se vai ser shapefile, se vai ser geopackage, outro formato próprio para a área de geoprocessamento, bem como sistema de referência e também como é que você quer que esse mapa seja representado. Qual é a graduação de cores que você vai utilizar, qual é o resultado que você quer que seja ali trabalhado. E em questão realmente de segundos, ele pode fazer esse trabalho para você, que se você fosse fazer manualmente seriam horas, ou até mais tempo do que isso. Então, facilita muito esse trabalho de inteligência artificial. Outra coisa também, a inteligência artificial permite hoje que você ganhe tempo na vetorização de dados. Existem ferramentas, como é o caso do software QGIS, que já integram soluções com inteligência artificial. Por exemplo, ele tem plugins, ou seja, extensões que são adicionadas ao programa, que permitem que o usuário, ele, por exemplo, baixe dados automaticamente para a área de interesse. Sendo aqui mais específico. Lá tem uma ferramenta bem semelhante ao ChatGPT, dentro do software QGIS, onde você pode botar um comando escrito como, por exemplo, quero os dados vetoriais das escolas de São Paulo. Em questão de poucos segundos, ele vai trazer para você toda a base cartográfica referente ao mapeamento feito no sistema do OpenStreetMap, que é um mapeamento colaborativo, onde indica ali as escolas de São Paulo. Você vai ter essa informação tanto em feições de geometria pontual, mostrando a localização, como os polígonos que representam as escolas. E na tabela de atributos alfanuméricos desse dado, já vai vir ali o endereço da escola, vai ter informação sobre o nome da instituição, entre outros dados que são relevantes, por exemplo, para trabalhos de geomarketing, para análise de planejamento até a nível municipal ou estadual, dependendo do filtro que se faz ali. Além dessa ferramenta, nós podemos destacar que a gente tem ferramentas para você fazer vetorização automática. Às vezes você pega uma imagem de drone de alta resolução e você ali teria um trabalho muito manual de ter que vetorizar eixos de rua,
quadras, lotes, telhados. E agora com essa ferramenta você só indica o caminho. Como que dizendo assim, olha, isso aqui é um eixo de rua. Ele vai e completa para você a vetorização de forma automatizada. Outra ferramenta que o software tem para identificar e ajuda muito no dia a dia do trabalho é que ele faz a identificação na parte também até mesmo de contagem de árvores que existem na imagem. Então isso tudo facilita muito o processo para que o profissional possa gerar mais produto, mais resultados, otimizando assim o que ele está buscando como referência para um cliente, para a sua instituição. Uma pergunta aqui, você falou que o IA, né, ele pode minimizar o tempo, né? A gente vai ganhar tempo. Agora uma pergunta, o CREA São Paulo é um dos maiores conselhos da América Latina. Nós temos aproximadamente 350 mil profissionais registrados e 80 mil empresas, né? Então lá tem um banco de dados, é absurdo, né? Vamos dizer, que é muito. Você tem o nome, CPF, número do CREA, qualificação, atribuição, mas só que essas informações do CREA, ela não está ainda para o público, então o público não consegue acessar com facilidade esses dados no site do CREA. Tem um comitê lá que está trabalhando nesse sentido de deixar isso mais claro. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, até de que forma a gente pode deixar essas informações mais claras para a população. Até a população ela é uma população que contrata um profissional do CREA, né, profissional habilitado. Então, muitas vezes, a população não tem essa informação. A pessoa física não sabe como lidar com isso. Contratar um bom profissional, um bom engenheiro, que ele possa atender a sua demanda e tenha segurança. Sim. Nesse caso, como são dados dos profissionais, aí além de pensar na parte da tecnologia em si, a inteligência artificial pode com certeza ajudar nisso, mas existe a questão também da legislação. Hoje em dia, um desafio, por assim dizer, é lidar com a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então teria que ver só o que é que se poderia disponibilizar para a população de maneira que se respeite essa lei. Mas não é difícil se resolver essa questão com respeito à tecnologia. Tecnologia nós temos para facilitar isso daí, até de forma interativa. Por exemplo, é possível nós criarmos uma plataforma onde você tem ali, até por região, você pode dividir o estado de São Paulo ali em zonas e você poder fazer uma consulta. Eu quero saber quais são os profissionais com tais atribuições que estão num raio de até 10 quilômetros dessa cidade, então desse ponto de interesse. E aí você tem ali as informações espacializadas. Aí com base nisso você pode até programar questão de eventos, você poderia ter ali escalonamento para orçamentos, propostas comerciais, propostas técnicas, de maneira facilitada. É só a questão mais de burocracia em termos da legislação em si do que a da tecnologia. A parte da tecnologia é mais fácil. Ok. Vamos agora entrar, nós estamos no assunto inteligência artificial, né? Aqui tem outra pergunta. Quais desafios profissionais enfrentam a aplicar, né, a IA em projetos geoespaciais e como superá-la? Acho que não são só em projetos geoespaciais, mas em qualquer projeto, vamos dizer, da área tecnológica. Olha, o que nós percebemos é que existe ainda muita resistência. Lembra que agora há pouco eu falei que eu demorei para me atentar à necessidade de aprender programação? Isso acontece, mas com todo o avanço tecnológico que se tem. A inteligência artificial, ela não nasceu agora junto com o ChatGPT. Ela já existe há décadas. É um conceito aí de décadas atrás, só que agora, depois que no final de 2022 se teve o boom do ChatGPT, essa inovação, aí chamou mais a atenção. Então, o que é que eu vejo? Muitas vezes os profissionais eles pensam assim, eu não preciso aprender isso agora. E acaba postergando, adiando, e isso prejudica ele. E também tem aquela frase que o pessoal pensa assim, vou perder meu emprego para a inteligência artificial. Na verdade, nenhum de nós vai perder emprego, não vai perder cliente, não vai perder nada para a inteligência artificial. Nós podemos perder para quem saiba usar melhor a inteligência artificial do que nós. Isso aí pode acontecer. Então, o que que ocorre? Muitas vezes, o profissional ele pensa assim, eu não preciso aprender isso nesse momento. Sempre fiz desse outro jeito aqui, sem usar a inteligência artificial, sem usar a própria programação, e deu certo. Por que que agora eu tenho que inventar moda? Por que que agora eu tenho que correr atrás disso? Eu tenho 20 anos de experiência, 30 anos de experiência, agora eu vou correr atrás disso? Não, não precisa disso não. Só que aí a pessoa fica, como eu falei antes, o profissional jurássico, aquele profissional que não quer acompanhar a evolução da tecnologia. Então eu acredito que essa mentalidade é um dos grandes desafios. Agora, com respeito à parte prática, o que que acontece? Para que você possa usar a inteligência artificial de maneira realmente no máximo potencial, saber programar é fundamental.
Isso aí vai ser uma coisa que vai facilitar muito o seu dia a dia, porque você vai ter a inteligência artificial e você vai poder customizar muito do que ela gera, sabendo linguagem de programação. Então, quando você desenvolve essa habilidade, vai facilitar muito mais. Você colocou no início aí, durante a sua exposição, que você não tinha interesse, né, por essa área. Isso é uma questão cultural? Eu acredito que é mais porque o ser humano ele tem a tendência de ficar na zona de conforto. Como eu falei agora há pouco, a pessoa pensa, eu nasci assim, eu cresci assim, e acaba achando que não precisa mudar. Acha que sempre deu certo, porque mudar agora, né? Mas é aquela questão de time. Tem aquela frase que pode parecer conversa motivacional, mas é a realidade do mercado, né? Que quem chega primeiro bebe água limpa. Os profissionais que se capacitarem agora, antecipadamente, com a inteligência artificial, eles vão ter acesso às melhores oportunidades. Temos que pensar que hoje, coisas que são commodity, ou seja, que não são tão valorizadas, no passado eram. Por exemplo, o senhor deve lembrar que anos atrás dizia-se que a pessoa que não sabe datilografia, a pessoa não ia ter um emprego. Hoje em dia é algo que nem existe mais, curso de datilografia. Então, o que acontece? Mas naquele período, quem procurou desenvolver a habilidade, ele se destacou no mercado de trabalho, tinha melhores oportunidades. Hoje, nós estamos numa nova onda em que a onda qual é? É você saber programação, você dominar a ciência de dados, você procurar saber a inteligência artificial. Então, isso aí vai ser um diferencial muito grande para o profissional. E quem chegar primeiro tem melhores oportunidades. Só a título de exemplo, tem matérias recentes que foram publicadas em portais de notícias, mostrando que o Brasil ele precisa, todos os anos, de cerca de 200 mil profissionais que saibam a área de ciência de dados. Só que, infelizmente, o país só forma 53 mil por ano. Ou seja, uma grande demanda por profissionais. Quem estiver qualificado vai ter as melhores oportunidades. Eu estava verificando esses dias vagas de emprego para essa área de ciência de dados, tanto a nível de Brasil, como também a nível internacional. E o que acontece? Há vagas aqui no Brasil que pagam remuneração de 20 mil por mês para profissionais que atuam na área de ciência de dados, inclusive ciência de dados geográficos também. Pensando fora do país, eu estava vendo uma vaga da Amazon para cientista de dados geoespaciais, ciência de dados geográficos. E a remuneração que estavam oferecendo, o salário inicial era de 500 mil reais, por ano. Daria cerca de 41 mil reais todos os meses. Ou seja, oportunidades muito acima da média. Agora, para isso, o profissional tem que estar qualificado para poder exercer essa atividade. Ok. Você acha que a IA, né, a inteligência artificial, ela pode ser usada por empresas menores ou até mesmo por profissionais autônomos que trabalham com dados geográficos? E como isso seria possível? Eu diria que elas não só podem ser usadas, mas devem ser usadas. Porque a empresa hoje, que ela não usar inteligência artificial, não usar programação dos seus processos e assim por diante, eles vão ficar defasados, vão ficar para trás. E eles vão sumir do mercado. A realidade é essa, né? Então, eles podem utilizar até porque é algo muito acessível. Não é algo como outras tecnologias que você tinha que ter um alto investimento para poder fazer o uso, né? Vamos dar um exemplo aqui, mais uma vez falando do nosso amigo ChatGPT, né? O ChatGPT tem uma versão que é gratuita dele, mas a versão paga, que já tem uma série de novas feições e recursos para você utilizar, o custo é de $20 por mês para você utilizar esses recursos, né? Gera imagens, faz interpretação de dados, análise mais avançada de dados. Então, é um investimento que qualquer empresa pode fazer em ter ali o ChatGPT e outras mais, que são gratuitas ou mesmo as pagas. O investimento vale muito a pena, compensa demais, tanto para empresas como para profissionais autônomos. Agora, você sabe que eu sou engenheiro, né? E sou conselheiro do CREA, sou presidente da Associação de Engenheiro, e eu lido com o universo no CREA de vários profissionais da área de engenharia, né? De todas as modalidades que você imaginar. E até tecnólogo também está no CREA ainda, com exceção dos arquitetos, que eles criaram o próprio conselho. Então é o seguinte, que tipo de profissionais pode se beneficiar ao trabalhar com tecnologia geoespacial? Eu faço essa pergunta porque muitas vezes ela vai ter, né, de confrontar o que você falou, mas acho que bater essas informações, porque às vezes o profissional ele está lá naquele universo, ele diz, olha, isso é legal, mas ele não sabe nem interpretar essas informações. Ele vê que é fácil, Sim. Mas ele não sabe interpretar e ele também não vai se qualificar para isso. Sim. Aí sobre isso, vamos voltar um pouco naquela frase do início, que inclusive é do Gilberto Câmara, né? Que se onde é importante para seu negócio, então geoprocessamento é a sua ferramenta de trabalho.
todo profissional em que onde algo está localizado é relevante para ele, ele vai poder usar tecnologia geoespacial. Isso inclui o quê? Vamos pensar aqui em algumas áreas. Engenharia civil, ambiental, florestal, elétrica, também engenharia de pesca, o pessoal da área de gestão ambiental, geógrafos, geólogos, biólogos, a área de turismo, segurança pública, os profissionais na área de logística. Então, a infinidade é gigante. A área agrícola, engenheiros agrícolas, engenheiros agrimensores. São inúmeros os profissionais. Se fosse falar aqui a lista, daria o podcast só falando a lista de profissionais. Mas a ideia é, às vezes, o que ocorre? Esses profissionais, eles são ótimos na sua área de origem. Por exemplo, um engenheiro ambiental, ele sabe tudo da legislação ambiental, sabe todos os detalhes do Código Florestal Brasileiro, sabe como é que se define uma APP, uma reserva legal e assim por diante. Só que quando o assunto é essa parte geoespacial, ele tem ali uma carência. E aí surge uma oportunidade para quem realmente domina essa área. Por quê? Você pode prestar serviços e também fazer parcerias com esses profissionais que precisam da área de geotecnologias, mas não têm essa habilidade. Então você pode ser essa pessoa que, estando qualificada, vai poder aproveitar esse nicho de atuação. Fazer parcerias, prestar serviços tanto para empresas privadas, para profissionais autônomos, e assim poder abraçar essa demanda que é tão grande que nenhum profissional vai dar conta de tudo. Então é um grande nicho aí para os profissionais, não há falta de oportunidade. Ok. Existem setores ou áreas menos óbvias que você considera substituilizadas em termos de potencial de uso de dados geoespaciais? Olha, eu acredito que uma área que as pessoas não estão olhando muito para ela é a área do geomarketing, por exemplo. O que seria geomarketing? Geomarketing, dando aqui um exemplo de aplicação, é quando nós procuramos usar a análise espacial, a inteligência do geoprocessamento, para você, por exemplo, definir um melhor local para abrir uma nova empresa. Vamos pegar um exemplo simples de você querer abrir uma hamburgueria. Tem alguém no seu bairro querendo abrir uma hamburgueria, uma pizzaria. Você pode usar a análise espacial para definir, com base nos geradores de fluxo, como escolas, igrejas, outras instituições que têm um fluxo de pessoas, qual seria ali o melhor ponto comercial. Então, você está gerando uma solução para aquele possível empresário de ele abrir ali o ponto comercial dele em um local onde ele não vai falir, inclusive, porque vai ter movimento de pessoas. Então, é uma área onde todo CNPJ, toda empresa no Brasil, e são milhões de empresas no Brasil, precisam de geotecnologias. Todas as empresas físicas vão precisar usar geomarketing para ter mais assertividade na hora de definir o local de encontro, o local para poder implantar a sua empresa. Essa sua explicação me deu uma ideia aqui de abrir um negócio. Olha aí. Não vou falar aqui em público porque é um negócio muito importante. Vamos dizer, os outros comerciais podem querer roubar minha ideia. Olha, mas em breve será comunicado desse meu novo empreendimento. Pelo visto, vou ganhar royalties também. Quais competências ou habilidade você considera fundamental para quem deseja destacar nesse mercado? Primeiro de tudo, a pessoa ela está consciente de que ela nunca vai parar de estudar. Não adianta a pessoa só sair ali da graduação e achar que pronto, agora eu sou o expert, o ninja na minha área de atuação e não procurar se atualizar. Quem trabalha com tecnologia tem que entender que o que nós fazemos hoje, em 2024, já é diferente do que se fazia em 2023. O que vai ser feito em 2025 vai ser diferente do que é feito hoje em 2024. Então a atualização é um requisito, não é uma opção. Até porque as pessoas às vezes falam assim, meu diferencial é fazer o trabalho com qualidade. Eu aprendi com um parceiro nosso, o José Vinagre, que qualidade não é diferencial. Qualidade é obrigação. Então, obrigação é o mínimo que se espera de alguém que está prestando um tipo de serviço, que está fazendo ali um trabalho. O diferencial dele vai ser o que ele entrega para as pessoas, que tem que ter, obviamente, qualidade, mas o quanto aquilo ali gera uma transformação, no sentido de que gera um resultado, faz realmente a solução de um problema para aquele cliente. Aí ele vai ter que habilidades? Todas que nós falamos no decorrer aqui da nossa conversa. Ele vai ter que estar consciente de que ele pode potencializar a habilidade dele, sabendo geoprocessamento, sabendo usar tecnologias de ciência de dados geográficos, que vão passar, entre elas, pela parte da programação, Python, R, JavaScript e assim por diante, e também a parte de inteligência artificial, que está tendo um boom no mercado enorme. Você falou muito nessa demanda de mercado. Eu queria fazer uma pergunta, ela é bem óbvia, né, no sentido de que, no Brasil, quais são as escolas que oferecem esse tipo de formação?
Olha, formação na área de geoprocessamento? Sim, sim. Hoje nós temos várias instituições públicas que oferecem a graduação em geoprocessamento, só citando entre elas onde eu me graduei, e também a minha sócia Julie, que foi o Instituto Federal da Paraíba, que oferece esse curso desde 2002, se eu não estiver enganado, esse curso de graduação. Também a própria FATEC de Jacareí, aqui em São Paulo, tem essa graduação, entre outras instituições. Lá no Pará tem também agora curso de tecnologia em geoprocessamento. E a nível privado, a nossa empresa mesmo, a ClickGel, oferece, né? Tanto cursos de extensão com certificado reconhecido pelo MEC, na área de geoprocessamento, linguagem de programação, mapeamento com drones e assim sucessivamente. E também nós temos cursos de pós-graduação. Nós temos pós-graduação em ciência de dados geográficos, temos pós-graduações para serem lançadas agora em outras áreas que aplicam muito bem o que nós estamos falando aqui também. Ok. Vamos lá, nós estamos aqui quase já na nossa conclusão, né, nesse nosso bate-papo, né? Para quem está ouvindo e quer começar, quais seriam os primeiros passos para aprender sobre geoprocessamento e ciência de dados geográficos? Bom, sempre bato na tecla que é importante nós começarmos pelas bases. Quando se fala em trabalhar com tecnologias, eu sei que a vontade de quem está estudando é botar logo a mão na massa, botar a mão no teclado, mexer no mouse e sair mexendo em tudo. Só que aí você cai no risco de você virar um apertador de botões. Ser aquela pessoa que é um operador de software, aquela pessoa que está ali no teclado fazendo de forma mecânica. E aí você não vai ter o que nós chamamos de senso crítico para avaliar se o seu trabalho desenvolvido tem qualidade ou não tem, se foi feito correto ou não. Já vi muitas pessoas, elas operarem muito bem o software. Só que quando chega para ver o trabalho delas, tem uma série de incoerências, o produto não tem realmente o nível técnico desejado. E ela coloca o nome dela como responsável e passa vergonha, muitas vezes. Então, qual é a ideia? Começar pela base. Não começar a construir o seu prédio pelo telhado, mas sim pelo alicerce. E o que isso vai envolver? Ter uma boa base de cartografia, dos conceitos sobre sistemas de informações geográficas, para que você tenha ali a noção do que você precisa fazer para começar o seu trabalho de forma correta. Não adianta você querer trabalhar com inteligência artificial se você não sabe ainda o que é um datum, qual a diferença de um WGS84 para o SIG 2000, saber o que é SAD 69, coordenado do TM. Essa sopa de letrinhas, por assim dizer, tem que ser digerida para aí você estar pronto para depois ir para a parte de programação, aplicar em geoprocessamento, inteligência artificial e assim por diante. Você falou em datum, né, e falou nessas outras informações, aí são informações também muitas vezes restritas, né, para alguns profissionais. Não restrito, mas para profissionais que atuam nessa área, né? Então, tem engenheiro civil que não sabe o que é datum, até porque ele na sua grade de formação ele não viu isso, né? Mas é muito importante os profissionais terem conhecimento disso. Outra pergunta aqui, você indicaria algum site, uma ferramenta, né, gratuita, até para esses profissionais, se queiram iniciar, começar a ter algum tipo de informação, para daí, num segundo momento, ele já ver quais são as escolas, as empresas, escola privada que ofertam esse tipo de curso? Veja só, com respeito à ferramenta de trabalho, para ele começar a trabalhar com geoprocessamento, eu recomendo muito que eles usem a ferramenta, o software QGIS, que é um software livre e de uso gratuito. Você pode utilizar o software QGIS para fazer produzir seus mapas, fazer suas análises. Ele integra com Python, com linguagem R, com banco de dados, entre outras soluções. E com respeito a aprendizado, assim, as bases que eu falei, no nosso canal, no YouTube, que é youtube.com/clickgel, tem ali dezenas, centenas, na verdade, de vídeos, onde eu apresento ali também essa base conceitual. Inclusive, desde esse início de o que é um shapefile, o que é um geopackage, como é que você pode escolher o sistema de referência correto, como é que se define um datum para o seu projeto. Então, isso tudo é apresentado lá. Então, quem quiser conhecer, é só procurar também o nosso Instagram, é o @clickgel.cursos. Lá, todo dia também nós trazemos conteúdo sobre esses temas, que vai ajudar a pessoa a se ambientar nesse universo aí das geotecnologias. Uma outra pergunta que mensagem você gostaria de deixar para os jovens que estão iniciando em áreas relacionadas ao geoprocessamento e à tecnologia hoje? Eu diria a eles que se eu pudesse ter o conhecimento que eu tenho hoje, quando eu tinha meus 20 anos de idade, eu conseguiria fazer muito mais do que eu já fiz. Então, eles hoje têm a oportunidade de ver na melhor época em acesso à tecnologia. Quando eu comecei no mundo do geoprocessamento, eu não tinha computador em casa, eu não tinha internet em casa, eu não tinha nenhum pendrive.
E hoje, a geração atual dos mais jovens, né, estão seus 20 e poucos anos aí, eles têm tudo isso com acesso muito facilitado. Então, aproveitar isso realmente, né? E procurar sempre saber como é que eles podem não só aprender essa base técnica que nós falamos aqui, mas também valorizar muito o networking. Não se cresce profissionalmente sozinho. Você sempre vai precisar de alguém. Então, procurar estar em eventos da área, quer sejam online, mas inclusive o presencial também, para você poder se fazer presente e ser visto como um profissional que realmente está ali se qualificando. Documentem tudo que vocês aprendem, quer seja no LinkedIn, quer seja em outras plataformas, porque isso vai ajudar tanto um possível contratante, um possível cliente, a ver você como um profissional sério que está sempre buscando qualificação. Sempre buscar esse networking, né? Por exemplo, só destacando aqui um caso concreto, eu estava no final de semana num evento no Pará e eu encontrei lá uma de nossas alunas. E eu achei muito interessante como, durante o evento inteiro, ela estava se posicionando para as outras pessoas que estavam lá, muito mais experientes do que ela, mas ela sabia como se colocar à disposição e mostrar durante a conversa como ela realmente está se qualificando frequentemente. Então, a pessoa que vai procurar um profissional naquela região que ela atua, naquele setor profissional que ela trabalha, vai com certeza lembrar que ela tem esse destaque, porque ela estava no evento e não estava lá a passeio. Ela estava lá realmente se posicionando, sabendo mostrar o que ela já sabe fazer. E ela não fazia isso com um cartaz escrito. Ah, eu sei fazer, me contrate. Mas na conversa dela, dava para você ver que ela é uma pessoa profissional. Porque, como até eu disse na palestra que eu fiz no último sábado, não adianta você ser bom em algo se só sua mãe sabe disso. Não adianta você ser o melhor do geoprocessamento do Brasil não saindo do seu quarto. Você tem que fazer-se ser visto. Infelizmente, a realidade é que quem não é visto não é lembrado. Então, o profissional tem que saber também, além da skin técnica, saber a parte técnica, ele tem que saber fazer o seu posicionamento profissional. Então, essa é a minha recomendação para quem está iniciando agora aí no mercado. Chega uma parte que não é só a habilidade técnica, né? Você tem que ter o conteúdo de estar presente com outras pessoas, de interagir, e ainda mais que são profissões multidisciplinares, né? Se você pega o geoprocessamento, pelo que eu entendi, dá para unir com várias outras profissões e você até criar novos negócios, novas coisas. Então, é uma oportunidade excelente para os jovens. É uma oportunidade também para quem já atua na área e quer movimentar o seu negócio ou quer mudar um pouco a direção do seu negócio. Então, por tudo que você falou, explicou, detalhou para a gente, eu acho que fica o aprendizado assim, né, de programação essencial, jovens que querem entrar em geoprocessamento, mergulhem a fundo. Então a gente tem a oportunidade hoje de ter ferramentas gratuitas, né? Aí que a gente pode iniciar sem altos investimentos e depois sim, né, procurar se profissionalizar, procurar cursos, podcasts, enfim, tem uma infinidade de coisas hoje que a gente consegue melhorar aí a nossa condição profissional. Então a gente agradece o Anderson, agradece também o professor Salles e especialmente a Mútua por patrocinar esse programa, por nos permitir estarmos aqui hoje e seguirmos em frente. Acompanhe a gente no podcast, no YouTube. Os próximos episódios vão ser tão legais quanto o do Anderson. E a gente deixa aqui o nosso muito obrigada, Anderson, por participar conosco desse podcast. Foi um prazer, uma honra enorme participar do primeiro podcast de vocês. E eu fico à disposição do público, caso tenha alguma dúvida. Já mencionei minhas redes sociais, tanto o Instagram, @cliquegel.cursos, também o nosso YouTube, youtube.com/cliquegel. Nossa comunidade está à disposição de vocês. Obrigado, Anderson. Até a próxima. Valeu, pessoal.